Você já percebeu que, mesmo ganhando bem, parece que o dinheiro simplesmente evapora? O salário aumenta, o padrão de vida melhora um pouquinho, mas as dívidas crescem no mesmo ritmo, às vezes até mais rápido. E aí você começa a se perguntar: como é que eu ganho tudo isso e ainda assim não sobra nada? Se isso bateu em você, respira. Você não está sozinho. Milhares de brasileiros acima da média salarial estão enfrentando um superendividamento silencioso, aquele que não grita, não aparece, mas vai consumindo sua vida financeira por dentro. E não tem nada a ver com falta de inteligência, nada. Tem a ver com um sistema feito para te empurrar crédito fácil, limites enormes e parcelas infinitas, até o momento em que você perde o controle. E neste vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece, como identificar os sinais cedo e principalmente como sair dessa armadilha antes que ela coma os próximos anos da sua vida. Então, se você quer entender de verdade o que está drenando o seu dinheiro e como virar esse jogo, fica comigo até o final. E se esse conteúdo fizer sentido para você, aproveita e se inscreve, porque aqui a gente fala de dinheiro sem julgamento e com estratégia de verdade. E aí você pode estar se perguntando: tá, mas por que isso está acontecendo comigo agora? O que mudou? E pouca gente percebeu. O Pix facilitou tudo. Você paga rápido, não precisa pensar, só encosta o dedo e pronto. O problema? Aquelas comprinhas de R$ 9,90, R$ 19,90, só hoje, só esse mimo, viraram parte da rotina. E quando você soma no fim do mês, representam uma média de R$ 87 por dia que simplesmente desaparece sem você sentir. Ao mesmo tempo, os bancos aumentaram os limites como se fosse presente. E a gente aceita, porque parece bom, parece avanço, mas limite alto sem estratégia vira armadilha. Você acha que tem mais dinheiro do que realmente tem. E para piorar, as redes sociais não dão trégua. A comparação é diária. Todo mundo parece ter a vida perfeita, viajar, comprar, reformar, e você se sente atrasado, pressionado a acompanhar. O resultado? Hoje, quase 8 em cada 10 famílias brasileiras têm dívidas, e cerca de 42% estão presas em vários parcelamentos ao mesmo tempo. Um paga o outro cobre o próximo, e assim a bola de neve cresce sem fazer barulho. Esse é o pano de fundo do superendividamento silencioso. Não é fracasso, é um sistema projetado para você gastar sem perceber. E entender esse cenário é o primeiro passo para a gente começar a virar esse jogo juntos. Fica comigo, porque no próximo trecho eu vou te mostrar como identificar que você está entrando nessa espiral antes que ela te engula por inteiro. E quando a gente junta tudo isso, Pix automático, limites gigantes e pressão social, aparece um outro problema: as novas armadilhas do crédito, que são muito mais perigosas do que as que existiam alguns anos atrás. O superendividamento não é mais só culpa do cartão de crédito estourado. Hoje, ele é uma mistura de pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que, somadas, viram uma bola de neve difícil de segurar. Você começa com um parcelamento de 12 vezes. Depois aceita aquele de 18 vezes, e quando vê, tem coisas parceladas até 2027 que você nem lembra mais o motivo da compra. Os bancos agora oferecem crédito via Pix em segundos, sem análise, sem conversa, sem tempo para pensar. A notificação aparece no celular tipo, dinheiro liberado, quer usar. Isso pega muita gente no cansaço. Tem também as assinaturas digitais que renovam automaticamente. Academia, aplicativos, plataformas, serviços que você nem usa mais, mas continuam sendo cobrados mês após mês, e ainda tem o famoso crédito emergencial que oferecem quando você está no aperto. Parece solução, mas na prática só empurra o problema para frente. Tudo está a um clique. Isso facilita a vida, claro, mas também facilita o endividamento sem você perceber. E o pior é que esse processo é silencioso. Ele não explode de uma vez. Ele vai corroendo seus meses, seus planos e a sua tranquilidade. E aqui entra um ponto muito importante. O superendividamento silencioso não atinge só quem não sabe lidar com dinheiro. Ele pega justamente pessoas responsáveis, trabalhadoras, cuidadosas, mas que estão vivendo em um sistema feito para confundir, cansar e empurrar decisões no automático. Vou te mostrar
Como essa armadilha funciona na prática? Primeiro, as microparcelas que parecem inofensivas. A compra de R$ 49,90 em 12 vezes parece nada, né? Quase não pesa. Mas quando você repete isso com 10, 12, 15 compras diferentes, de repente, você tem quase R$ 750 por mês indo embora em coisas que você nem lembra mais. É como se pequenas goteiras, juntas, inundassem a sua casa. Segundo, o comprometimento cresce mais rápido que sua renda, você ganha um aumento de 10%, comemora, mas seus gastos já aumentaram 25% porque foram crescendo aos poucos. Um parcelamento novo aqui, um upgrade ali, uma assinatura que você esqueceu de cancelar. E no fim, o aperto aumenta em vez de diminuir. Terceiro, as dívidas que se alimentam entre si. E aí começa o ciclo mais perigoso. Você paga uma dívida usando outra. Usa o crédito emergencial para aliviar o cartão. Depois usa o cartão para aliviar o crédito emergencial. E a roda gira, gira, até virar rotina. Quarto, o peso emocional que paralisa. E quando as contas começam a apertar, vem um peso que ninguém vê. Vergonha, culpa, medo do julgamento. A pessoa se cala, tenta resolver sozinha, empurra com a barriga e a mochila vai ficando mais pesada a cada mês. Esse é o superendividamento silencioso. Ele não chega com barulho, ele chega com exaustão. E no próximo trecho eu vou te mostrar os sinais claros de que isso está acontecendo com você e o que fazer agora para interromper esse ciclo antes que ele comprometa o seu futuro. E tem mais um fator que ninguém gosta de admitir, mas que pesa, e muito, no superendividamento silencioso: a comparação. As redes sociais ficaram ainda mais intensas. Ali, parece que todo mundo está vivendo melhor do que você. É viagem, é carro novo, é casa reformada, é restaurante caro no meio da semana. E a pergunta vem como um soco. Se eles podem, por que eu não posso? Mas o que você não vê é o bastidor. Ninguém posta boleto atrasado. Ninguém posta o cartão estourado. Ninguém posta que parcelou aquela viagem em 18 vezes. Você só vê o brilho, nunca o peso. A armadilha da comparação. A verdade é que você não gasta para se sentir feliz, você gasta para não se sentir para trás, para fazer parte. Só que cada compra por impulso te afasta mais da segurança que você realmente precisa. E para piorar, as plataformas já sabem exatamente o que te faz clicar. Elas estudam seu comportamento e te mostram o que desperta desejo. Na hora em que você está cansado, vulnerável, querendo só um mimo. Por trás da foto perfeita tem uma parcela, por trás da alegria aparente tem um orçamento apertado, e por trás do "nossa, fulano está tão bem", muitas vezes tem alguém lutando para manter a imagem. O estilo de vida inflacionado cria essa comparação constante, e é como gasolina no fogo do endividamento silencioso. Na sequência, vou te mostrar como identificar que você está caindo nessa pressão, e como blindar sua vida financeira para não ser levado por ela. Depois de viver essa pressão toda, microparcelas, comparação nas redes, crédito fácil, cansaço emocional, é natural tentar resolver o aperto financeiro do jeito mais rápido possível. O problema é que, na correria, muita gente acaba escolhendo caminhos que parecem solução, mas só afundam ainda mais. Talvez você se reconheça em algum deles. O empurrar com a barriga, você paga só o mínimo do cartão, achando que no próximo mês melhora. Mas ele não melhora, porque quando você paga pouco, a dívida cresce muito. É como tapar um buraco abrindo outro ainda maior. Pagar só o essencial e ignorar o resto, você prioriza luz, água, mercado e deixa o resto acumular. Só que essas contas esquecidas voltam como bolas de neve, com multas e cobranças que tiram seu sono. Usar cartão para pagar cartão, saque no crédito, limite adicional, crédito emergencial. Tudo isso vira um ciclo onde uma dívida apaga a outra. Na prática, é como tentar apagar fogo com gasolina. O incêndio só cresce. Contar com um dinheiro que ainda não existe, quando entrar aquela comissão, eu resolvo. Quando sair aquele extra, eu quito. Só que quando o dinheiro chega, se chega, ele já está comprometido com outra urgência, outro problema, outra surpresa do mês. Essas estratégias não resolvem. Elas só mantêm você preso no mesmo ciclo, girando sem conseguir sair do lugar. Depois de entender como você chegou até aqui, agora vem a parte mais importante. Como sair desse ciclo de uma vez por todas? E a boa notícia é que existe caminho sim.
Não é fácil, não é rápido, mas é totalmente possível. E começa com um passo simples. Faça o seguinte: mapeie tudo o que você deve, essa parte dói. Mas é como limpar uma casa bagunçada. Antes de arrumar, você precisa enxergar a bagunça. Pegue papel e caneta e liste tudo: cartões, empréstimos, compras parceladas, carnês, pendências antigas. Ver isso no papel assusta, mas também liberta, porque você finalmente sabe com o que está lidando. Depois, coloque em ordem de prioridade, separe em 3 grupos bem simples. O que pode virar problema imediato, contas que podem cortar serviço, cobrança forte, etc. O que cresce rápido e o que pode esperar um pouco. Assim você enxerga claramente onde deve colocar sua energia primeiro. Pronto. Agora que está mapeado e em ordem, negocie sempre pelos canais oficiais, nada de aceitar proposta que chega por mensagem estranha. Use os aplicativos oficiais dos bancos, o Serasa, o Acordo Certo. Hoje, muitas empresas chegam a oferecer descontos enormes para pagamento de dívidas antigas. Às vezes, você quita algo que parecia impossível por uma fração do valor. Reveja as dívidas e troque as caras por dívidas mais baratas. Se você está preso no cartão, nos rotativos ou nesses créditos emergenciais que o banco empurra, vale olhar opções mais baratas dentro do próprio banco. Essa troca já aliviou muita gente, porque reduz a pressão e abre espaço para respirar. Crie o seu dia zero. Escolha uma data para virar a chave. A partir daquele dia, nada de novas dívidas, nada de parcelamento, nada de só dessa vez. É um reset temporário para você recuperar o controle. Se precisar, tire o cartão da carteira, bloqueie limites, apague apps de compras. É desconfortável no começo, mas é libertador depois. Faça cortes inteligentes não sofridos. Não é sobre viver mal, é sobre eliminar aquilo que não agrega nada na sua vida. Assinaturas que você nem lembra, delivery que virou hábito, pequenos impulsos que viram grandes estragos. São esses cortes que realmente viram a chave, porque devolvem espaço no seu orçamento sem pesar no seu dia a dia. Esse é o plano de ação que muda vidas, simples, direto, real. E já que você está dando esse passo importante, deixa eu te mostrar uma coisa. A mesma tecnologia que te empurrou para o endividamento também pode ser a ferramenta que vai te tirar dele, de verdade. Quando você usa do jeito certo, ela vira sua aliada, apps de organização financeira. Aplicativos como Mobius, Organize e outros mostram exatamente para onde seu dinheiro está indo. Eles conectam na sua conta, puxam os gastos automaticamente e te mostram aquilo que você não vê no dia a dia. Plataformas de negociação. O Serasa Limpa Nome e o Acordo Certo se tornaram essenciais. É por lá que os maiores descontos de renegociação aparecem. Descontos reais, não pegadinhas. Planilhas simples que funcionam de verdade, às vezes o básico resolve mais que qualquer coisa. Uma planilha no Google, compartilhada com quem mora com você, já muda completamente a organização do mês. O importante não é ser bonito, é ser claro. E aqui vai algo que realmente faz diferença, que muita gente subestima. Coloque alertas de vencimento no seu celular para tudo, porque perder controle por esquecimento é o jeito mais cruel e mais fácil de jogar dinheiro fora com juros e multas que não precisavam existir. Seu futuro financeiro começa agora. Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo você é a única pessoa que poderá virar a chave da sua vida financeira. O superendividamento é silencioso. Pega pessoas inteligentes, responsáveis, trabalhadoras. Ele não escolhe classe social. Ele escolhe quem está cansado, sobrecarregado e vivendo no automático. E isso hoje é quase todo mundo. Mas agora você já sabe por onde começar. E cada dia que você adia essa virada, mais difícil fica. Cada dia que você age, mesmo que seja um passo pequeno, te deixa mais perto da liberdade financeira que você merece. E isso aqui é só o começo. Nas próximas semanas, eu vou te mostrar como negociar dívidas de forma inteligente, como cortar gastos sem sofrer e como montar uma reserva mesmo ganhando pouco. Conhecimento muda destino, e é exatamente isso que eu faço aqui. A sua transformação financeira não é um sonho distante. Ela começa na decisão que você toma hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal para acompanhar a série completa.
Isso pode ser o divisor de águas entre continuar no automático ou começar a construir a vida financeira que você sempre quis.